A renúncia do Papa Bento XVI ainda tem sido muito comentada. Os motivos para que o pontífice tomasse essa atitude são muitos. Problemas de saúde, crises internas, movimentações políticas. Mas será que essa renúncia foi bem aceita pela sociedade católica? O Notícias e Mais foi às ruas perguntar. Você achou correta a decisão do Papa em renunciar? Eu acho uma atitude lúcida, louvável. Se ele está consciente de que não tem mais condições de estar à frente da igreja, aplausos para ele. Deve ter alguma coisa relacionada à política por detrás disso. O Papa anterior a ele veio a falecer, ele estava com mais idade e ainda assim não renunciou. Então eu acredito que deve ser alguma estratégia política. Ele tem seu direito, né? Se ele está cansado, né? Muito antecipado, né? Acho que ele não precisava fazer isso agora, devia ter outra pessoa já preparada já para assumir o posto dele. Eu nem fiquei sabendo que tinha renúncia do Papa. É uma pena, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar é que isso reflete das tensões no Vaticano, como está se falando. É de qualquer maneira lamentável, mas é bom que assim a igreja revive. Pois é, entre o acerto ou o erro de ter renunciado, será que os nossos entrevistados acham que pode existir alguma mudança na Igreja Católica? Vamos ver as opiniões. Nada a ver. Os rumos da Igreja Católica foram determinados por Jesus Cristo. Então, não há nada que um Papa faça ou deixe de fazer que mude esses rumos. Creio que vai ter uma mudança de algumas coisas por causa que outras pessoas que vão entrar não vai aceitar coisas que ele colocou. Então vai ter coisas que ele estava fazendo ainda que vai ser mudado, que ainda não terminou, que vai ter uma mudança. Eu acredito que não. Se nós observarmos toda a história da Igreja Católica, ela já passou por diversos problemas que poderia ter abalado e não diminuiu a quantidade de fiéis. Então eu acredito que isso não vai mexer com a quantidade de fiéis, não. Eu espero que sim. A igreja tem que se renovar como toda instituição, né? As opiniões estão bem divididas, vocês perceberam, né? Então, para esclarecer essas dúvidas e outras questões sobre a renúncia de Bento XVI e as possíveis mudanças aí no cenário católico, nós convidamos o professor e teólogo Rogério Gonçalves Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Bom, vamos já começar perguntando o seguinte, existe aí muita especulação sobre a renúncia do Papa, né? Na sua opinião, qual foi o real motivo e motivo forte esse para que ele renunciasse? Foi realmente a saúde? Por um lado, o Papa defende isso, né? Que ele não suporta mais o peso, né, do trabalho no Vaticano. Mas eu acho que combinar uma coisa, sim, só para que ele envelheceu rápido demais. Sim, é verdade, né? é verdade. Muito diferente dos outros papas, sim, né? o próprio João Paulo II, né? Mas eu acho que ele não queria chegar ao ponto do Papa anterior, João Paulo II, que praticamente não estava conseguindo ter forças, né, para dar continuidade ao seu trabalho. Tanto que acho que uma boa parte daquilo que era feito por uma assessoria, não propriamente pelo Papa João Paulo II, né? Lembrando aqui, inclusive, que por exemplo, um cardeal, ele só pode votar, ele tem direito ao voto no conclave até os 80 anos de idade. E o Bento XVI já passou dessa idade, né? E um bispo, por exemplo, só pode dirigir uma diocese só até os 75 anos. Então tem até uma certa lógica aí dentro da Igreja Católica Romana do porquê que ele Mas, Rogério, existe isso. uma tradição, né, do Papa continuar no cargo até a morte, né? Algum outro Papa já havia renunciado? Olha, o último, se eu não me engano, foi no século XV, 1400 e alguma coisa, ou seja, faz bastante tempo que isso não acontece. 1451, por aí. Assim, né? Faz bastante tempo que isso não acontece. Mas eu acho que os tempos são outros, né? Pois é, eu li um artigo falando exatamente isso, que a renúncia do Papa desacraliza um pouco o cargo. Qual a sua opinião? Porque um político, né, renunciar é compreensível. Agora, um Papa, né, quer dizer, porque é uma missão, né, não é um cargo. O Papa, né? Fica sendo até, não é nem um ser humano mais, não é de fato. Representante de Deus. De fato. Como eu disse, por um lado tem essa questão, né, da aura que cobre o papel, a função e assim, a figura de um Papa, né? Mas, por outro lado, assim, ele não deixou claro, né? E aí começam a aparecer as teorias de conspiração e etc. Mas me parece que a pressão atual, né, da Igreja Católica Romana, diante das modernizações, né, das críticas, principalmente com relação à pedofilia, né?
o Bento XVI não suportou isso. Então eu tenho uma desconfiança de que o momento realmente é que fez com que ele tomasse essa decisão. Então foi uma decisão, você acha uma decisão política? Né? Eu acho que uma boa parte foi uma decisão política. Ele está desgostoso com a igreja, é isso? Em parte. A fala dele foi muito curta, né, da renúncia, quando mas ele deixa claro lá, em parte ele diz, eu quero parar de seguir a igreja em termos de palavras e obras, o que parece que ele deixa claro, olha, a igreja hoje ela trabalha muito por desempenho. Né? Estamos num mundo moderno e ela tem que dar respostas e palavras e obras, e eu quero me retirar para a oração, né? Para rezar e para o sacrifício. Eu desconfio que mais ou menos ele esteja apontando para a igreja o desejo dele para essa igreja, ou seja, de que a igreja consiga ter passos agora mais humildes, de sacrifício e de oração do que apenas questões políticas. Agora, ele é tido como um papa muito reacionário, assim, né? Quer dizer, um papa retrógrado e tal. A gente viu aí manifestações de mulheres nas igrejas, tudo nuas e tal. Teve uma entrevista aí que o rapaz falou, né? A igreja precisa se renovar, acompanhar o mundo. É justamente contra isso, será que ele vai contra essa renovação da igreja? Sem dúvida. Lembrando aqui que ele foi prefeito, né, da Congregação de Doutrina de Fé, né? E, inclusive, um dos grandes teólogos brasileiros, Leonardo Boff, né? Recebeu um silêncio obsequioso quando ele era prefeito da congregação, né? Ou seja, mais ou menos um cala-boca, né? Porque você é teólogo da libertação. Então ele sempre foi contra o marxismo, sempre foi contra revoluções assim mais modernizantes do mundo e ele, lembrando aqui que ele foi também alguém de muita confiança do João Paulo II, né? O João Paulo II já vinha trazendo uma forma de gerenciar a igreja, né? De carregar a igreja de forma bastante rígida, e ele está dando apenas continuidade a isso, né? Porque muitas pessoas veem muitas diferenças, ao contrário, exatamente, né? Porque o que falam é que ele porque o outro era muito carismático. Sim, exatamente. Isso, né? Isso. Então dava a impressão que ele era mais liberal, né? E seria isso? E ele... eu acho que em termos midiáticos, né, ele é diferente do João Paulo II. João Paulo II, ele era um papa mais pastoral, né, carismático, que parecia mais na mídia, tinha relações mais diplomáticas. Já o Bento XVI, ele tem mais um perfil de intelectualidade, né? Ele é um grande teólogo, né? Ele tem vários doutorados, é um cara muito respeitado. Mas que fica lá na cabeça dele, não passa, né? Exato, o outro papa era pop, como a gente fala. Isso, o papa era pop, exatamente, que não é muito o perfil do Bento XVI. Mas, né? Rogério, a partir dessa decisão do papa tão polêmica, a gente pode esperar grandes mudanças na Igreja Católica? Olha, por exemplo, só me dando essa pergunta, você acha que é capaz de eles determinarem assim, Papa só pode ser Papa até os 80, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que foi uma decisão muito pessoal, mas é a defesa dele, né? É a defesa muito particular. Porque você vê a contradição, né? Ele é reacionário, ele é antiquado, mas ao mesmo tempo ele é muito também sensato e muito moderno, né? Porque para propor isso, corajoso. Eu acho que ele foi, como foi dito inclusive numa entrevista, né? Uma senhora dizendo que ele foi muito lúcido. Eu acho que é uma opinião de muitos católicos romanos é exatamente essa, de que ele foi muito lúcido, né? Pois é, mas o que fica para a gente é que não tem lucidez nenhuma. Foi pressão de outros grupos da igreja e tal, né? Sim. Eu acho que talvez ele tenha tido uma coragem de algo que o João Paulo II não teve, né? De dizer, olha, justamente por eu ser tão rígido, tão ortodoxo, eu não quero lidar com essa pressão modernizante que está chegando aí, criticando e colocando a Igreja Católica Romana... Sartou de banda. Exato. Então, estou saindo porque eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu passo a bola para o próximo. Mas pelo que você está dizendo, então parece que o Papa não manda. Olha, vamos ser bastante honestos, né? O Papa, eu diria que funciona mais ou menos como fosse a figura de um rei. O rei ele tem uma da rainha, exato, né? Tem uma função bastante diplomática. Deusinho. Exato. Assim, aquela função de estar ali como representante.
Mas o trabalho mesmo é feito por todas aquelas pessoas que estão ali em redor fazendo a assessoria do Papa. E eu acho que isso pode ter pesado bastante nessa decisão dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem para a gente encerrar. Você acha que a mídia foi correta nessa cobertura da renúncia do Papa? Ou foi um pouco folclore demais, se abriu espaço demais para falar do Papa, já que ele é só uma figura representativa? Olha, vamos pensar aqui em termos de América Latina, inclusive Brasil, né? A América Latina e o Brasil é onde tem a maior parte da população católica romana do mundo, né? Então, acho que é até natural que isso tenha despertado um interesse maior. Porque o que me perguntaram, tu dizia assim, o que muda na vida da gente isso? Acho que no cotidiano nem tanta coisa, né? Mas a Igreja Católica Romana, eu acho que está diante de um processo de transição, mas assim, até respondendo uma pergunta aí que as pessoas também disseram, né? Eu acho que não vai haver grandes mudanças na próxima escolha do Papa. Eu acho que vai ser dada a continuidade. Europeu, você acha? É possível, mas eu acho mais difícil. Por dois motivos. O primeiro, porque já há bastante tempo tem se pedido um Papa latino-americano. Inclusive, nós temos 3 brasileiros aí na disputa, né? Inclusive, desses 3 brasileiros, tem um que é um mais jovem, que talvez até dê uma cara diferente aí para a Igreja. E a outra coisa é propriamente a origem da Igreja Católica Romana. Ela tem uma origem pré-moderna. Então, a postura rígida dela é o perfil dela. Ela não vai mudar grandes coisas, né? Se ela mudar demais, ela deixa de ser Igreja Católica Romana. Perfeito. Por isso. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Muito obrigado mesmo.